Evangelho de João, capítulo 15, outra vez. Repetir aqui a passagem. A videira verdadeira. Diz aqui: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Grava isso aí. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Eu sei que esse dia eu estava falando a respeito de João 15, mas eu gostaria agora, eu vou começar a fazer assim os versículos parte menor, para que tenha um tempo suficiente para explanar as passagens, né? Jesus falando, primeiro Jesus ele declara aos discípulos que ele é, fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira, videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. O lavrador é aquele que planta a semente, trabalha a terra, planta a semente, cultiva a lavoura, né? E é aquele que planta a videira. Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira. Não é a falsa, é a verdadeira. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Toda vara que está em mim, Jesus está falando, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, quer dizer, toda vara, os galhos da videira, né, que não dava fruto, aqui Jesus está falando da poda. Jesus está falando aqui da questão da poda. Já viu como é que faz para podar as árvores? Várias árvores, você consegue podar elas. O que você vai fazer? Quando você vai podar uma árvore, qual o galho que você tira? Você tira o galho que está produzindo? Qual o galho que você tira da árvore? O que está produzindo? Ou o que está seco? Que não está produzindo, só está ali, só está roubando a seiva dos outros galhos. Então você tira esse galho fora, né? Tira ele e joga fora. Então, o que Jesus está falando, que não é nem ele que tira, é o Pai. Porque o Pai que é o agricultor, fala, o Pai, todo galho em mim, toda vara em mim que não dá fruto, ele tira e lança fora. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Quer dizer, aquela que dá fruto, ele ainda cuida melhor dela, ela cuida mais, limpa ela para ela dar mais fruto ainda. Hã? Mas, irmãos, mas precisa de estar grudada na videira verdadeira. Você quer ser purificado do seu pecado? Você quer ser purificado? Você que está lutando contra o pecado, você está lutando contra você mesmo, né? Contra os seus sentimentos ruins, contra os seus pensamentos ruins, contra as suas atitudes ruins. Você quer ser liberto, sabe o que você faz? Se agarra em Jesus, se agarra na videira. Chega na videira, se gruda na videira. Gruda na videira. Gruda. Aí, Jesus disse para os discípulos, ó, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Grave isso aí, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Jesus estava pregando a palavra para os discípulos, formando aquele grupo de obreiros. Jesus estava pregando para eles e disse para eles, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado, porque eles viviam aquela vida religiosa tão superficial, um monte de costume, um monte de atitude que não era correta, né? No mínimo não era correta. Jesus falou, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho pregado. Aí Jesus falou aqui, ó, estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Ó, aquilo que eu falei, né?
Se não está na videira, como é que vai dar fruto? Você já viu arrancar um galho de uma árvore e ela continuar produzindo? Você arranca o galho de uma árvore e joga ele fora. Ela vai continuar produzindo? Continua. Então não continua, não é? Então é o que Jesus estava falando aqui, ó. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Não, é uma coisa... Tem pessoa que ele quer que Deus faça um milagre na vida dele, né? Ele quer que Deus faça um milagre. Eu nunca concordei, irmãos, eu nunca concordei na minha vida de a oração assim, oh Deus, transforma a minha vida, meu Deus, oh meu Deus, transforma a minha vida. Tá, mas e você não quer transformar suas atitudes? Ah, Deus vai obrigar você a mudar de vida. É isso? Né? Não. Deus não vai fazer isso não. Aqui você está observando que Deus está falando aqui que é o seguinte, ó. Se está em mim, quer dizer, está em Deus, a responsabilidade é tua. É você que tem que estar em Deus. Ele está em você, ele diz, está em mim e eu em vós. A responsabilidade é sua, não é de Deus. Não é Deus que vai tomar a decisão de você estar nele, não. Ó, mais aqui para trás está falando assim, ó, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Quer dizer, aquela que está grudada nele, que está dando fruto, ele cuida dela, ele limpa para ela dar mais fruto. E aquela que está seca? E aquela vara que está seca? O que Jesus faz? Tira. Tira. Não é nem Jesus, o próprio Pai. Tira ela. Então não tem jeito. Se você não estiver em Deus, se você não estiver grudado em Jesus, você não vai frutificar. Você não vai dar fruto. Não vai prosperar. O ministério seu não vai prosperar se você não estiver grudado em Deus, firmado em Deus, se você não estiver grudado com Jesus. Aí ele diz aqui, ó, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a videira, vocês são a vara. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem está em Jesus e Jesus está nele, esse dá muito fruto. Quer dizer, nós vamos falar muito a respeito dessa questão, irmãos. Eu já tenho falado a respeito da questão do entrosamento, a respeito da questão do engajamento. A pessoa está em Deus. Antigamente a gente ouvia muitas pessoas falar assim, nós estamos juntos e misturados. Né? Estamos juntos e misturados. Então, será que eu e você nós podemos olhar para Deus e falar assim, nós estamos juntos e misturados? Chegar e olhar para Jesus e falar assim, Senhor Jesus, nós estamos juntos e estamos misturados. Né? Porque o que Deus fez foi isso, foi vir e se misturar. Comigo, contigo, com todo tipo de pessoa para transmitir o que ele tinha para transmitir para a nossa vida. Agora, irmão, será que nós queremos ter essa responsabilidade espiritual? Não é? Que ele disse aqui, ó, eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas. Meu pai é o agricultor, meu pai é o lavrador. Toda vara que está em mim que não dá fruto, meu pai tira. Aquela que dá fruto, ele limpa para dar mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Então, irmão, veja bem que nós temos que lembrar da nossa responsabilidade. Você tem que lembrar da sua responsabilidade diante de Deus. Sua responsabilidade está em Deus. Está em mim e eu em vós. Tua responsabilidade é você cuidar da tua vida espiritual. É você se grudar em Jesus, se grudar. Eu gosto muito do Evangelho de João, quando João fala lá na Santa Ceia, né? Quando ele deixa o detalhe assim, o discípulo mais amado. João era folgado. Quem falou para ele que Jesus amava ele mais do que os outros? O discípulo amado. Quer dizer que os outros não eram amados? Sabe qual é a diferença, irmão? Que João se sentia amado. Sabe por quê? Porque ele se doava. Porque ele se entregava. Porque ele amava. Fica a dica.